E para analisar essa queda de braço entre Congresso e Supremo em razão das emendas parlamentares, o nosso entrevistado agora é o procurador Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Liviano, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Procurador, eu queria perguntar o seguinte, a gente, como já uma reação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu desengavetar aquela PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar para o senhor, por que o Congresso resiste tanto nessa questão da transparência das emendas? Bom, nós estamos com um probleminha na sua comunicação. Está desligado o microfone aí, procurador? Aí a gente refaz o contato e fala sobre não só essa PEC, mas também toda a reação do Congresso Nacional em relação a essa discussão. Bom, Dora Kramer, é saber se essa PEC vai prosperar ou não a partir de agora, porque é o que a gente já falava, é no calor da hora, mas talvez os parlamentares tenham interesse de levar isso para frente. Mas é um ano eleitoral, um ano em que as questões são discutidas com mais vagareza, vamos dizer assim, no Congresso Nacional. Pois é, a gente vê que eu acho que no fim, por isso que eu falei no comentário anterior, acho que no fim acaba se encontrando uma maneira de conciliar, porque a gente entrevistou várias pessoas aqui, todo mundo que no on, né, como a gente diz no jargão jornalismo, oficialmente a gente perguntava sobre a transparência, todo mundo, os políticos, deputados e senadores, claro que somos favoráveis à transparência. Então, essa defesa, porque não pega bem dizer, olha, a gente não quer a transparência, né? Então, eu acho que o Congresso, de alguma maneira, vai precisar reconhecer, né? Eu acho que, gostaria até de perguntar isso para o professor, porque vai precisar reconhecer que precisa andar um passo. Da maneira como está, essa situação é absolutamente insustentável. Bom, o procurador Roberto Liviano conosco. Bom, fazer a pergunta para o senhor sobre, mais uma vez, o embate entre os poderes, né, procurador? E eu pergunto por que o Congresso resiste tanto a tomar uma medida mais transparente em relação às emendas parlamentares. Bem-vindo mais uma vez, agora sim. Veja, Tiago, eu acho extremamente lamentável que o Congresso resista à transparência das emendas e penso que a transparência ela deve ser observada de maneira absolutamente rigorosa, porque a transparência é um princípio constitucional. O artigo 37 da Constituição prevê a transparência como um princípio. E esse princípio deve permear todos os atos da administração pública. Além de princípio, o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos. E a ideia da transparência ela deve estar presente na vida cotidiana. O cientista Norberto Bobbio já disse que a democracia é o exercício do poder público em público. Não existe outra possibilidade. Nós devemos ter transparência em tudo. Quando se fala de orçamento público, o orçamento público deve ser gerido de maneira absolutamente transparente. O que nós temos tido nos últimos anos é uma total distorção do exercício dos poderes. A tripartição do poder parte do conceito de que o executivo administra, não é, os recursos públicos, destinando as verbas para cumprir as finalidades necessárias para o bem comum. O legislativo debate e cria regras de convivência e o judiciário ele aplica a vontade abstrata da lei aos casos concretos. Você colocar dezenas de bilhões nas mãos do legislativo é uma distorção, Tiago, daquilo que foi planejado pelo Constituinte. É uma quebra do sistema de freios e contrapesos. Então, o que nós estamos vendo agora é o legislativo resistindo a cumprir a Constituição. E a Constituição é a carta política que deve regular o nosso comportamento. Todos nós devemos observância e obediência à nossa Constituição.
Bom, para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, nós estamos conversando com o procurador Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceita a Corrupção, e falando sobre mais um embate entre o Congresso Nacional e o Judiciário por causa das emendas parlamentares. Procuradora Dora Kramer faz a próxima pergunta aqui na nossa conversa. Dora. Boa noite. Chamei o senhor de professor quando eu falei anteriormente, mas acho que também não está fora, né? Olha só, porque o senhor é um professor nessa questão de combate à corrupção. Como é que o senhor acha que a gente tem? O senhor descreveu aí uma situação anômala, né? Anômala, do ponto de vista da harmonia entre os poderes. Está tudo descompassado. E aí o Supremo toma uma decisão unânime, incontestável, porque tem aquele artigo lá 37 da Constituição que fala muito claramente disso, e o Congresso resolve retaliar. O Executivo, por sua vez, fala, o presidente Lula, realmente essas emendas são um absurdo. Sim, mas ele está 1 ano e meio no governo e está lá pagando as emendas. E também não quer confusão com o Congresso. Como é que o senhor acha que dá para chegar num bom termo, essas criaturas entenderem que precisa ter harmonia entre os poderes? Eu tenho uma sugestão, Dora. Eu acho que haveria um caminho que poderia se construir a paz aí, não é? Existe um conflito entre poderes, né? O judiciário exerceu o seu poder decisório e penso que a decisão do Supremo é uma decisão correta, é uma decisão em prol da transparência, é uma decisão a favor da cidadania, quando o Supremo reafirma a importância da transparência, a rastreabilidade do dinheiro. Tudo aquilo foi colocado pelo ministro Flávio Dino na sua decisão é absolutamente correto do ponto de vista da cidadania. No entanto, do ponto de vista do Congresso, do Legislativo, ele se sente acuado, atacado e ele contra-ataca querendo retaliar o Judiciário. Estas medidas de retaliação, restringindo poderes do Supremo, em decisões monocráticas, em uma série de questões, nós não podemos eternizar este conflito. Eu, se fosse o presidente do Supremo e ministro do Supremo, eu encaminharia esta questão da seguinte maneira, e eu já sugeri isso a alguns ministros do Supremo, Sim. a quem eu tenho abertura de dizer. Nos Estados Unidos, no ano passado, foi editado um código de ética, um sistema autorregulatório. Né? Eu penso que os ministros deveriam se reunir, construir um código de ética limitador de poderes, estabelecendo limites para as decisões monocráticas, para o tempo de vista, estabelecendo critérios rigorosos para os ritos, estabelecendo limites para a aceitação de convites de particulares para eventos, estabelecendo uma série de limites, e isso seria muito bem recebido pela sociedade como uma autocontenção de poderes. Isso também seria uma resposta para o próprio legislativo. Estamos limitando nossos próprios poderes. Seria um gesto de boa vontade da parte do próprio Poder Sim. Judiciário. E assim você poderia construir a paz. Agora, seria necessário que todos os 11 ministros se comprometessem a cumprir esse sistema de autorregulação, o que não seria fácil. Procurador, rapidamente a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Procurador, boa noite. Procurador, na sua fala, o senhor fez claramente menção a esse aspecto do legislativo, a esse revanchismo. Pode-se dizer que o legislativo ele erra 2 vezes? Uma, no primeiro momento, em criar esse tipo de emenda, onde se acaba não tendo um controle efetivo em relação a elas. E num segundo momento agora, em promover um tipo de revanchismo, uma tomada de posição apenas com o intuito de gerar um conflito ou de dar uma resposta a um outro poder, que é o Poder Judiciário? É muito inteligente a sua pergunta, Cristiano. E, lamentavelmente, na minha visão, você tem razão, não é? Quando se nega à sociedade a transparência devida no trato com o dinheiro público, quando se nega o direito de acesso à informação, que é um direito constitucional,
É com esse direito que a imprensa faz o seu trabalho e o cidadão tem direito de saber o que se faz com dinheiro público. Isso é absolutamente elementar. Quando não se permite a rastreabilidade da destinação do dinheiro, o que se decidiu ali, o que o ministro decidiu, é você saber como vai ser empregado o dinheiro das emendas. Não é? Houve uma reportagem feita pelo Ranier Bragon no final do ano passado, em que ele verificou que 98% dos congressistas simplesmente não têm critério na destinação das emendas. Os congressistas praticam clientelismo à luz do dia, visando a perpetuação no poder. Isto é gravíssimo, tá certo? É necessário que haja responsabilidade no uso do dinheiro público. Então, o que nós estamos vendo é algo muito grave, muito sério. Como nós não temos limite ao número de mandatos, então você usar o dinheiro das emendas para garantir a perpetuação no poder é algo absolutamente inaceitável. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, referendada pelos demais, é absolutamente fundamental para o respeito à prevalência do interesse público. Sim. E quando se faz essa retaliação ao Supremo, é absolutamente lamentável. E se houver uma restrição às decisões monocráticas, se houver restrição à independência, é óbvio que esse tema, eventuais aprovações dessas propostas, Cristiano, isso estará sujeito a quê? Ao controle de constitucionalidade que será feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de decisão padecerá do vício de inconstitucionalidade. Então, por mais que os senhores congressistas queiram promover esta vingança, ela não resistirá a este controle de constitucionalidade. É muito ruim, é muito triste. Essa guerra de poderes fica ruim para o país. Ou seja, o que eu vejo? Qual é o meu diagnóstico em relação a tudo isso? Por favor, nosso sistema de freios e contrapesos está estropiado. Nós vivemos um momento difícil na história da nossa democracia, na história da nossa república. Professor, procurador Roberto Liviano, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um excelente fim de semana. A gente volta a se falar. Um abraço. Uma alegria, uma honra estar com vocês. Mais uma vez, convido todos que quiserem acompanhar esse debate. Roberto Liviano Oficial, lá no Instagram. Dora, Cristiano, Tiago, uma honra conversar com vocês. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado.